Paz do Senhor, queridos irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Prazer, alegria muito grande poder estar aqui para o comentário de mais uma lição da nossa EBD. Nós vamos fazer o comentário na revista dos alunos da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o comentário de hoje é da lição de número 8, do dia 19/2 de 2017. O título da lição é A Igreja e os Dons Espirituais. O texto bíblico básico está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 1 a 11. Então, estaremos tratando nesta lição dos dons espirituais relacionados na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 12. Eu vou começar essa lição fazendo uma observação que, segundo aquilo que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nós vemos claramente a ênfase dada ao Espírito Santo. É só observar uma leitura até mesmo rápida do texto, vai mostrar para nós a ênfase que Paulo dá com relação à pessoa do Espírito Santo. Quando no versículo 1 Paulo fala, está escrito, acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes, nós sabemos que nos manuscritos não existe a palavra dons. Porém, com relação ao restante do texto, nós entendemos que está falando sim de manifestações, dádivas do Espírito Santo. A palavra que aparece é espirituais, mas o contexto todo mostra que essa palavra espirituais quer dizer os dons de Deus distribuídos na igreja. Mas a ênfase ao Espírito Santo ela é muito clara nesse capítulo 12. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós devemos nos lembrar, primeiramente, o que o Senhor Jesus falou com relação ao Espírito Santo. E ele falou muito sobre o Espírito Santo, e principalmente o que ele falou, nós temos o registro no Evangelho escrito por João, principalmente nos capítulos 14 até o capítulo 17 ou 18. O Espírito Santo, disse Jesus, que ele ficaria sempre com a igreja. Está escrito em João capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo estaria sempre com a igreja. Esta foi uma das promessas de Jesus com respeito ao Espírito Santo. Ele disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, vemos aqui claramente que o Espírito Santo ficaria com a igreja para sempre. Em João 14, 17, o versículo a seguir, ele disse que o Espírito Santo habita com a igreja e está nos crentes. Ele habitará convosco, ou ele habita convosco e estará em vós. Então veja o que Jesus está falando com relação ao Espírito Santo, ao Consolador. Ele ficaria com a igreja para sempre, habitaria, estaria nos crentes. No capítulo 16, versículo 13 do Evangelho de João, ele disse também que o Espírito Santo nos guiaria, ou guiaria a igreja em toda a verdade. É importante observarmos o que Jesus falou acerca do Espírito Santo quando ele viesse. E também, outro detalhe importante, foi que Jesus disse que o Espírito Santo viria
para glorificar o próprio Senhor Jesus. Em João, capítulo 16, versículo 14. Então veja, Jesus prometeu o Espírito, ele disse que o Espírito haveria de vir, ele disse que rogaria ao Pai, e o Pai então enviaria o Consolador para ficar com os seus discípulos ou com a sua igreja para sempre. E ele disse mais, no capítulo 16, versículo 7 do Evangelho escrito por João, ele disse que era necessário, ou convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então isso de fato aconteceu, porque o Senhor Jesus, ele retornou ao céu depois de ressuscitar, e então ele enviou o Espírito Santo. A promessa, o cumprimento da promessa de Jesus, do envio do Espírito Santo, nós temos o registro no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A promessa de Cristo de rogar ao Pai, de enviar o Consolador, o cumprimento está no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Foi quando o Espírito Santo veio sobre a igreja do Senhor Jesus. E nesta passagem de Atos, capítulo 2, nós vemos um quadro nítido, muito claro, do ministério do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Primeiro, em Atos 2, nós vemos que os discípulos estavam reunidos, alguns homens e mulheres, os apóstolos, evidentemente, e alguns outros discípulos e algumas outras mulheres também, estavam naquele cenáculo em Jerusalém. Estavam ali já aguardando por 10 dias a promessa do Senhor Jesus. E quando o Espírito ele desceu, ele veio sobre os discípulos de Jesus, porque a promessa era para os discípulos. A promessa do Espírito Santo era para a igreja do Senhor. O próprio Jesus disse que o mundo não poderia receber, porque o mundo não podia receber o Espírito Santo. A promessa era, portanto, para a igreja, para que a igreja recebesse o Espírito, fosse revestida de poder e cumprisse, então, a missão que Cristo determinou para ela. Então veja, desceu sobre os discípulos. Ele veio, lá em Atos capítulo 2, e veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam reunidos, e línguas repartidas de fogo foram vistas sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Está escrito lá em Atos 2. Ele veio sobre os discípulos, portanto, cumprindo a promessa de Jesus, que enviaria para os seus o Consolador. Quando o Espírito Santo desceu, houve então um agir sobrenatural. Sim, porque aquelas línguas repartidas como de fogo, está escrito no capítulo 2, versículo 4 do Atos dos Apóstolos, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso é algo sobrenatural. A vinda do Espírito moveu um ato ou uma ação sobrenatural ali em Jerusalém sobre aqueles irmãos. Foi algo extraordinário, foi algo sobrenatural. De tal maneira que as pessoas que estavam ali, porque era o tempo da festa de Pentecostes, na verdade era o dia de Pentecostes, e muitos adoradores haviam ido a Jerusalém, de várias partes do império naqueles dias, para poder adorar ali em Jerusalém. Judeus e prosélitos judeus de diversas partes. Ali estavam para a adoração no templo de Deus em Jerusalém. Mas aquele movimento do Espírito, aquela ação de Deus, naquele pequeno grupo de pessoas, naquele cenáculo, atraiu as pessoas, ou muitas pessoas que estavam em Jerusalém. E
todas aquelas pessoas, elas ficavam admiradas com as grandezas de Deus. Está escrito no verso 11. Elas disseram, como, não são todos galileus esses que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Então veja o ato sobrenatural. Eles começaram a falar na língua das pessoas que estavam ali, em idiomas das pessoas que estavam presentes ali naquele momento. Esse agir sobrenatural de Deus trouxe admiração em todas as pessoas que ali estavam, porque eles estavam ouvindo na sua própria língua aqueles galileus falar das grandezas de Deus. Foram atraídos e ouviram as grandezas de Deus. Nós vemos também no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos que com a descida do Espírito Santo, nós vemos que Pedro e os demais apóstolos foram capacitados por Deus também de uma forma sobrenatural. Porque diz lá no versículo 14 que Pedro, juntamente com os outros apóstolos, se pôs de pé e ele pregou o primeiro sermão da história da igreja cristã. E nós sabemos que foi um sermão poderoso, onde ele testemunhou da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pedro foi capacitado. E é sempre bom lembrarmos de quem foi Pedro antes do dia de Pentecostes e em que se tornou Pedro depois daquela manhã do Pentecostes, quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então veja que a ação do Espírito naquele dia, na vida de Pedro, que nós temos o destaque dado a Pedro, mostra-nos a capacitação que o Espírito Santo outorgou a Pedro. Daí o que ocorreu? Cristo foi anunciado, porque o Espírito Santo ele vem para glorificar Jesus. Então, cumprindo-se isso, Jesus foi anunciado, Jesus foi pregado, Jesus foi proclamado e pessoas se converteram, pessoas se arrependeram. Diz Lucas que eles compungiram-se em seus corações e disseram, o que faremos então, varões e irmãos? Depois do sermão de Pedro, ficaram compungidos e perguntaram o que devemos fazer. E Pedro disse, então cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se de seus pecados e sejam batizados. E ali, diz a Bíblia, o evangelista São Lucas, o historiador Lucas disse que quase 3.000 pessoas se converteram e receberam a palavra de Deus. Então veja, pessoas se converteram e a igreja foi edificada. Então, quando nós pensamos no Espírito Santo, nós devemos olhar dessa forma bem ampla acerca da promessa de Jesus, da vinda do Espírito e o que ele veio fazer. Ele veio capacitar os crentes, ele veio estar com os crentes, ele veio habitar com a igreja, ele veio morar nos crentes, ele veio usar os crentes para que através dos crentes Cristo seja glorificado e a igreja seja fortalecida, cresça, almas sejam alcançadas e a igreja, como um corpo de Cristo, seja cada vez mais edificada na fé. Então, entendendo isso, essa ação geral do Espírito Santo, é aí que nós devemos pensar com relação aos dons espirituais, baseado nesse contexto geral de entendermos a ação do Espírito Santo. Entendendo isso, devemos pensar em 1 Coríntios capítulo 12, tendo esse pano de fundo para a nossa compreensão. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 12, nós observamos claramente que é o Espírito quem opera os dons espirituais. É o próprio Espírito Santo quem opera. Está escrito lá que é ele que opera os dons espirituais. Sendo o Espírito Santo aquele que opera os dons espirituais, nós devemos entender que tudo isso está relacionado à ação gloriosa e divina daquilo que Jesus prometeu que o Espírito Santo viria a fazer. Então é ele que opera, é ele que age. E os crentes? Os crentes são canais.
É isso que 1 Coríntios 12 mostra. É o Espírito Santo que opera, os crentes são canais. Através de tudo isso, Jesus é glorificado e a igreja é edificada. Então, é nesse contexto que os dons espirituais devem se manifestar, pela operação do Espírito, pela utilização dos crentes, trazendo glória para o nome de Jesus e a edificação da igreja como corpo de Cristo. Não é exatamente isso que a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos? Pois é, exatamente isso. Depois que o Espírito Santo, ele desceu no capítulo 2, capacitou os crentes, começou a usar, e a igreja então começou a ser agregada daqueles que iam sendo salvos, a partir daí a gente começa a ver as operações do Espírito através dos cristãos de forma miraculosa, mas sempre trazendo edificação para a igreja. Não foi isso que aconteceu? Por exemplo, lá em Atos capítulo 3, a cura daquele coxo na porta formosa do templo. Claro que trouxe perseguição para os apóstolos, todavia a igreja foi edificada, fortalecida, através da ação do Espírito Santo, nos dons que o Espírito Santo estava operando, no caso aqui do capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, através de Pedro e João. Lá no capítulo 5 do livro de Atos, nós encontramos também um dom extraordinário operado na vida de Pedro novamente, discernindo o espírito de Ananias e Safira. É aquele casal que estava procurando passar uma imagem que não era verdadeira. E ali Pedro, ele, pelo dom do Espírito, pela ação do Espírito, ele é usado e ali então ele pode discernir o espírito daquelas pessoas. No capítulo 8 do livro de Atos, nós temos uma passagem extraordinária que fala de Filipe na cidade de Samaria, quando ele desce lá para pregar Cristo. E nós lemos lá que Filipe começou a pregar, muitas pessoas se converteram, muitos demônios eram expulsos e pessoas paralíticos eram curados. Então existiam curas e Cristo foi glorificado através de Filipe, que foi usado pelo poder de Deus, com os dons de Deus, ali na cidade de Samaria. Já no capítulo 9 do livro de Atos também, é claro, estamos falando apenas com respeito ao livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a cura de Enéas, novamente Deus usando Pedro de forma maravilhosa, trazendo cura para Enéas, que estava sobre uma cama. Temos também novamente Pedro fazendo, pelo poder do Espírito, operando a ressurreição daquela irmã Tabita. Esse é um ato sobrenatural, operações de maravilhas maravilhosas. No capítulo 13, nós já encontramos o apóstolo Paulo sendo usado por Deus lá na região de Chipre, confrontando aquele encantador que era Elimas, e também ali Deus foi glorificado, o Senhor Jesus foi glorificado, e Paulo, pelo poder e ação do Espírito na vida dele, confrontou aquele encantador. Nós encontramos também no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo lá na cidade de Listra, operando pelo poder de Deus a cura daquele coxo na sua viagem missionária, e tantos outros exemplos que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, que é a base para a nossa meditação também. Por quê? Porque nós estamos analisando os dons espirituais, o porquê eles são exercidos, como eles são exercidos, através de quem eles são exercidos. E tendo, portanto, essa visão geral, nós poderemos entender que cada manifestação do livro que está relacionado no capítulo 12, que é o texto básico da lição número 8. Nós devemos entender que tudo isso faz parte do ministério do Espírito Santo, operado através dos crentes, com o objetivo de glorificar a Cristo e edificar a igreja. Todos os dons devem ser de bom proveito, devem ter uma boa utilidade.
Então os dons, eles são operações sobrenaturais de um Deus sobrenatural, através dos crentes, e que são operados segundo a vontade divina, segundo a vontade de Deus, resultando em glória para Deus mesmo e edificação do corpo de Cristo. Os dons, vou repetir, os dons são operações sobrenaturais de um Deus sobrenatural, o Espírito Santo sobrenatural, que opera através dos crentes, segundo a vontade de Deus, resultando em glória para Deus e edificação do corpo de Cristo. Entendendo isso, nós devemos buscar os dons com esses objetivos. Jamais um dom espiritual deve servir para o individualismo. Jamais um dom espiritual deve servir para uma exaltação pessoal. Jamais um dom espiritual deve servir para negócios, para lucro próprio. Os dons espirituais são claros, utilizados pelo Espírito através dos crentes para a glória de Deus e edificação da igreja. A ideia de corpo, por isso que a edificação da igreja é importante, porque a ideia de corpo está interligada com o ensino sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12. Você já vai lendo e depois que você lê sobre os dons espirituais, Paulo começa a falar da igreja como corpo de Cristo. E esse ensino vem logo em seguida dos dons, porque os dons estão relacionados ao corpo de Cristo, à igreja. É para isso que os dons são dados. Volto a dizer, não para individualismo, mas para o corpo, para a justa operação de cada parte do corpo de Cristo, trazendo e promovendo a edificação, o crescimento para a utilidade. Deus não faz nada sem objetivo. Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada para trazer glória para outrem. Tudo que o Espírito Santo faz através da nossa vida, nos dons do Espírito, é para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado, abençoado e fortalecido. Então, o Espírito Santo, que veio, segundo a promessa de Cristo Jesus, desceu sobre os discípulos lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ele ainda habita no corpo de Cristo. Ele ainda está com a igreja. E por isso ele continua atuando nos salvos e através dos salvos, com essas capacitações maravilhosas, que são os dons. Então, ele ainda continua operando, porque ele ainda está com a igreja. Vai permanecer com ela. Por isso que a igreja é esse corpo maravilhoso de Cristo, onde os crentes, das mais diversas formas, eles são usados por Deus para promover o reino, glorificar a Deus e edificar a igreja. Que riqueza são os dons espirituais. Por isso que nós aprendemos nessa revista com relação à igreja de Cristo, ou à igreja de Jesus Cristo, sua origem, doutrina, ordenanças e destino eterno. Estamos falando de uma doutrina, a doutrina dos dons espirituais, relacionadas com a doutrina do Espírito Santo. Então não podemos desassociar os dons da pessoa do Espírito, porque eles não são dissociados, eles não estão separados, eles são do Espírito, outorgados pelo Espírito, segundo a vontade dele, para aquilo que for útil no tempo certo, no momento certo, para a glória de nosso Deus. Que bênção! Busque os dons, ore, peça para Deus lhe usar, continuar lhe usando, para que você possa ser também um membro do corpo, útil para todo o corpo. Deus abençoe.